Vá no livro de Hebreus, continuando aqui a exposição do livro de Hebreus, capítulo 3. Os irmãos do Tabuão aí, tarefa de casa, ler o primeiro e o segundo capítulo, tá? Estudar, né? Não só ler, mas estudar, para que os irmãos possam acompanhar aqui as exposições agora, a partir do capítulo 3, versos 7 ao 11. Então tem que ler o comecinho do capítulo 3 também. Tá? E eu fico à disposição para ajudar os irmãos que tiverem alguma dificuldade. Tá bom? Hebreus 3, versos 7 ao 11. Primeira leitura na King James diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Verso 9: quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. E verso 11 e último: assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Até aqui. Vamos orar? Busque agora no Espírito a compreensão do texto, que ele te direcione, que ele esclareça, santifique a igreja, gere salvação naqueles que ainda não creem. Que Deus possa nos ajudar mais uma vez, irmãos. Vamos orar. Eterno Deus, Deus fiel, Deus justo, Deus poderoso, a Ti agora, Deus, pedimos que a Tua palavra que já foi lida será explicada, mas que haja aplicação do Espírito Santo em nossos corações, gerando, Deus, santificação, gerando, Deus, conversão, porque a Sua palavra é o meio a qual o Espírito Santo aplica em nós, para que assim possamos conhecer, adorar e nos converter, Deus, a Cristo Jesus. Que o Seu chamado eficaz, aqui mais uma vez, seja efetuado, Deus, naqueles que necessitam. Pai, que a Sua igreja permaneça resoluta na Tua palavra, que ela hoje suba mais um degrau no conhecimento das Escrituras, no conhecimento do Senhor. Que essas palavras fiquem fixadas em nossos corações. E que este pregador fale com todo temor, fale, Senhor Deus, com toda a fidelidade que o Espírito Santo pode me dar. E a Sua igreja seja edificada no conhecimento e na Sua palavra, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite, mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos aqui em mais uma pequena sessão e os irmãos percebem que, até hoje, eu peguei no máximo 5, 6 versos de Hebreus, né, para expor. Por quê? O autor de Hebreus, ele é muito complexo na sua argumentação. Ele faz muitas citações de Salmos e do Antigo Testamento. Então precisamos caminhar vagarosamente, porém com entendimento, para que não se perca nada, porque é um livro muito rico em teologia. É um livro muito rico sobre como analisar o Antigo Testamento em conexão com o Novo Testamento. Vocês viram que o autor, nos primeiros capítulos, exaltou a Cristo, a sua divindade. Por exemplo, nos versos 3, onde ele diz: o qual sendo o resplendor da sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele destaca a divindade de Cristo, ele destaca a sua obra mediadora, e ele também faz comparações. Por que ele faz comparações, por exemplo, com anjos? A qual no verso 14 ele diz que são espíritos ministradores. E se comparado a Cristo, que a sua salvação não foi para anjos, que ele não tomou forma de anjo, ele tomou forma de homem. Então o autor ele se preocupa a comparar Cristo com alguns. Ele compara com os anjos, e os anjos têm certa representatividade, principalmente por serem aqueles a qual entregaram a lei a Moisés,
Então, segundo a tradição judaica, os anjos tinham esse poder. A lei era representada pelos anjos também. E ele compara Cristo aos anjos, exaltando a Cristo. Ou seja, com a intenção de mostrar que Cristo é superior à lei. Porque eles atrelavam a imagem dos anjos à lei. E ele não parou por aí. Semana passada nós vimos que ele comparou Cristo com Moisés. Ele comparou Cristo com aquele que foi um mediador também entre os homens. Aquele que passou a lei expressa. E ele disse que o Evangelho, irmãos, não precisou de um mediador, não precisou de um homem em si, mas o próprio Deus anunciou com a sua própria boca o Evangelho para nós. Então, amados, hoje, mais uma vez, nós vamos aqui olhar para o Antigo Testamento. E o autor tem essa intenção de aplicar uma teologia bíblica. Os irmãos estão lembrados do que é teologia bíblica? Teologia bíblica é o que linka todos os livros das Escrituras. O que Gênesis tem a ver com Apocalipse? O primeiro e o último. O que vai explicar isso é a teologia bíblica. E nós temos uma teologia bíblica pactual, como reformadores. Nós somos aliancistas, tá? Então entendemos que Deus tratou em duas dispensações diferentes, ou duas alianças diferentes, a antiga aliança e a nova aliança. Ele administrou as duas de formas diferentes. Então nós vemos que Cristo foi o cumprimento da tipologia e de muitas coisas que eram administradas nessa antiga aliança. Muitas promessas eram contidas na antiga aliança, até que viesse a substância que é Cristo. Aquele que inaugurou substancialmente um pacto da graça. Pacto este, onde Cristo é o nosso representante. Cristo é o representante dos eleitos. E até mesmo aqueles que estavam na antiga aliança estão neste pacto através das promessas. Creram nas promessas. Então Deus fez pacto com Adão, que é o que chamamos de pacto de obras. Obedeça e viva, ou desobedeça e morra. E desobedeceu, tanto que veio o pecado. Ele fez pacto com Abraão, e ele repetiu com Isaac e repetiu com o seu neto Jacó. Que Deus abençoaria uma nação nele. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Mas a semente de Abraão no pacto era Cristo. Ele fez também um pacto com Moisés. Ele fez um pacto com Davi. E Deus foi desenrolando a sua história, fazendo pactos. Até que chegou o pacto da graça, e hoje não temos mais nenhum. Temos o pacto da graça, porque Cristo já veio. Amados, nós percebemos então que pelo fato deste autor utilizar o Antigo Testamento para fazer aplicações no Novo Testamento, isso significa o que para nós? Que este autor tem uma visão ortodoxa das Escrituras. Ele enxerga a Escritura, como Paulo diz a Timóteo, totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele não pinça apenas alguns textos, não, ele enxerga a Bíblia como um bloco. E esse bloco está contido tudo aquilo que o homem necessita para a salvação e obediência na fé. Então, amados, eu acredito que muitos pastores hoje em dia tinham que ler e estudar Hebreus. Porque muitos descartam o Antigo Testamento. Muitos descartam, fazendo uma acepção. Não, hoje nós vivemos na graça, né? Eles querem dizer que vivemos no pacto da graça. Mas isso significa que tudo foi descartado do Antigo Testamento? Não. E o autor de Hebreus é a prova disso. Porque ele faz aplicações no Novo Testamento para as nossas vidas. Um dos artifícios estilísticos que o autor usa para apresentar a sua citação do Antigo Testamento é a fórmula que Deus diz ou o Espírito Santo diz. Quantas passagens nós ouvimos assim? Assim está escrito, assim diz. E ele faz uma citação. Então isso é um artifício do autor de Hebreus. O escritor se refere ao escritor do Antigo Testamento, como porta-voz de Deus. Por exemplo, no capítulo 4, verso 7, ele vai citar Davi. Veja só.
Novamente, ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, amados, perceba quem que ele utiliza. Ele utiliza os anjos, ele fala sobre Moisés, ele fala também sobre Abraão, que é a verdadeira semente, ele fala agora sobre Davi, justamente todas aquelas figuras do Antigo Testamento, a qual Deus fez um pacto. Mas ele cita eles não para dizer que é através deles que somos salvos. Não, mas que eles apontavam para algo maior. A teologia bíblica do autor de Hebreus é exímia, irmãos. Este livro nos ensina a enxergar a Bíblia. Ele utiliza de sistemática, teologia sistemática. Ele se utiliza de cristologia. Todas as ciências que nós temos hoje no ramo do cristianismo. O autor de Hebreus, que muitos ficam curiosos de saber quem é, não sabemos. Mas ele tem um conhecimento avançado das Escrituras. Avançadíssimo, irmãos. Deus, segundo o autor de Hebreus, é o autor primário das Escrituras. E o homem é o seu autor secundário, por quem Deus fala. A Escritura para o autor de Hebreus é a palavra de Deus, e esta palavra é divina. Divina. E ele, de fato, tem a Escritura com alta consideração. Veja a sistemática do autor, que muitas vezes em sua epístola, como temos visto, o autor cita uma passagem do Antigo Testamento, sem uma transição suave de contexto. O autor primeiro cita a Escritura, então explica ela e depois aplica. E os irmãos vão perceber que hoje, na parte a qual estamos, ele vai citar mais uma vez uma porção das Escrituras. Na semana que vem, nós vamos ver do verso 12 a 15 a explicação dessa citação, e vocês vão ver depois da semana que vem, no verso 16 a 19, a conclusão, a aplicação. E o texto que hoje vamos ver aqui, irmãos, no 3º capítulo de Hebreus, a citação do autor está em Salmo 95, dos versos 7 ao 11. Então, amados, nos primeiros 6 versículos, o autor irá fazer uma comparação entre Jesus e Moisés, como já vimos na semana passada. E ele declara que Jesus é digno de maior honra do que Moisés. Veja o verso 3 do mesmo capítulo. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Ou seja, toda aquela mediação de Moisés não era o foco para nós. Era para alguém superior, que é Cristo. Amados, então ele faz uma transição. O escritor agora ele cita Salmo 95, do 7 ao 11. E ele explica e aplica a citação dos Salmos, do verso 12 a 15. E para apoiar sua aplicação ele fornece exemplos históricos, do verso 16 a 19. Essas duas próximas sessões, quem irá trazer aqui é nosso irmão Felipe e nosso irmão Gessé. Tá, os 2 seminaristas aqui da nossa igreja, que irão expor para os irmãos. Mas hoje, para entender essa citação, então é importante que você preste atenção, porque o que será pregado nas próximas semanas é complemento disso que veremos aqui hoje. Verso 7 agora, utilizando João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Então temos mais uma citação. Vamos ver a citação? Salmo 95, verso 7 a 11. Olha lá, irmãos. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Começa ali agora a citação do autor de Hebreus. Hoje, se vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos.
Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então agora, o autor de Hebreus faz a citação do Salmo 95. E devemos pensar, a primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto: por que o autor cita salmos? No caso aqui em tela, o Salmo 95. Amados, a salmodia que nós fazemos aqui nessa igreja, isso não é um hábito nosso. Não é um hábito dos reformadores. Isso é um hábito da igreja primitiva. A igreja primitiva cantava salmos em todas as suas reuniões. O que Cristo salmodiou, né, provavelmente na ceia, é o que nós fazemos aqui também. Porque diz lá os relatos dos evangelhos que ele cantou uma canção, né? Não se diz qual, mas muitos escritores, pelo costume judaico, e Cristo era alguém envolvido nessa cultura judaica. Ele estava em todas as festas pré-figuradas, ele estava envolvido nessa cultura. Então muito se indica que ele cantou salmos. Mas uma coisa eu cravo aos irmãos: a igreja primitiva cantava salmos. E sabe qual é um deles? Esse que acabamos de ver aqui. O Salmo 95 era um salmo cantado nas igrejas. Isso era um hábito dos judeus. Então, se eu quero pregar o evangelho para os judeus, se eu preciso trazer uma teologia bíblica para eles, porque qual o maior defeito de um judeu? E nós podemos pegar os judaizantes também, em contrapartida. Eles eram apegados ao sistema cerimonial, à lei de Moisés. A arrogância que cresceu dentro desses homens, através de uma preservação da palavra, porque foi confiado a eles, mas eles transformaram isso em autojustiça. Eles transformaram isso em autoglorificação. Agora o autor de Hebreus, muito sabiamente, está transformando o que eles arrogam como meios para a salvação, ele está trazendo o verdadeiro significado em Jesus Cristo. A chave hermenêutica, quando nós estudamos no seminário, né, hermenêutica, nós temos por regra, né, que sempre Cristo deve ser a nossa chave hermenêutica. Nós sempre devemos trazer o sentido de um texto buscando Jesus Cristo. Cavar as Escrituras é cavar Cristo, é olhar para Cristo em todos os requisitos, irmãos. Então a salmodia era algo habitual dos judeus. Qual que é o nome do livro aí que nós estamos? Carta aos Hebreus. Os judeus. Um povo semítico. Um povo de forte cultura. Então será que o autor tem que falar de Moisés, irmãos? Será que o autor tem que falar de anjos? Vocês viram lá em João capítulo 5 que o anjo, ele não é algo acrescentado, né? Aquele anjo que vinha e mexia as águas, né? No capítulo 5 de João. Aquilo foi um acréscimo dos judeus. Foi um acréscimo. Porque muito provavelmente aqueles tanques foram utilizados para rituais pagãos. Pelas suas propriedades de cura que tinha lá. Então, para trazer essa cultura para si, os judeus acrescentaram a figura daquele anjo. Mas nos originais você não encontra aquilo. Então você percebe que o autor ele se preocupa em desmistificar toda essa cultura judaica com uma teologia bíblica bem robusta e trazer o povo para perto de Cristo. No ritual do templo e na adoração da sinagoga, o uso do Salmo 95 era bem estabelecido. Tanto o Salmo 95 como o Salmo 96. São dois salmos bem estabelecidos nas sinagogas judaicas. E eram bem conhecidos como salmos que convidam à adoração. Podemos admitir que esses salmos eram parte significativa da liturgia da igreja primitiva também. Tá? E o autor diz: portanto, como diz o Espírito Santo. O que ele faz aqui, irmãos? Na introdução eu disse que ele tem uma visão ortodoxa, correto? Das Escrituras. E aqui está a prova. Ele diz, portanto, como diz o Espírito Santo. Ele não fala assim como diz Davi, porque Davi foi o autor do Salmo 95. Ele fala assim como diz o Espírito Santo. O autor primário das Escrituras. A inspiração das Escrituras. Logo sabemos então que o Salmo 95 é um salmo inspirado
pelo Espírito Santo, confirmado pela própria Escritura. Não só ele, mas todos os outros, como cremos. Davi, cujo nome é mencionado, como nós vimos no capítulo 4, verso 7, já li para os irmãos. Mas aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele diz que fala. Ele está se dirigindo tanto ao povo de Deus no Antigo Testamento, quanto aos leitores, aos hebreus. Os leitores dessa epístola. Sabe aqueles textos que as pessoas interpretam? Não, isso aí era conforme o contexto cultural. Quantos anos se passaram de Davi até essa igreja, irmãos? Num período após Cristo. As Escrituras, irmãos, elas não estão sujeitas à cultura, à pluralidade, a efeitos de uma sociedade, não. E sim, a sociedade está sujeita ao efeito dela, porque ela é atemporal. O que muitos gostam de fazer é quando Paulo proíbe as mulheres de falarem na igreja, né? Aí fala, não, isso aí é um contexto da época. Né? Quando ele fala para as mulheres não usarem tranças, brincos. Irmãos, ali quer destacar a vaidade da mulher na sua vestimenta, irmãos. Ou seja, não mudou o sentido. Continua a mesma coisa. Então as pessoas gostam de adaptar as Escrituras àquilo que elas querem. E se o autor de Hebreus fosse adepto a esse tipo de teologia, que seria de nós? Veja, ele mais uma vez apanhando um trecho do Antigo Testamento e deixando bem enfático, portanto, como diz o Espírito Santo, não eu. Ele até deixa Davi de lado agora, mas ele fala sobre o escritor primário, o Espírito Santo. Amados, é por causa do Espírito Santo, como o autor de Hebreus ensina, que a Escritura é divinamente inspirada e dirige-se ao povo ao longo dos séculos. Séculos. O Espírito Santo fala ao homem por meio da inspirada palavra de Deus. Irmãos, vocês nunca verão eu falando de um texto aqui, mas isso era da época. Negativo. Sempre devemos ter a fidelidade, a confiança de que tudo que está escrito aqui é inspirado pelo Espírito Santo. E eu tenho que olhar o que ele diz e me adaptar ao que ele diz, e não adaptar as Escrituras ao que é externo. Porque eu sei que o autor dessas palavras é algo superior, é alguém superior a mim, aos meus pensamentos, à minha cultura. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, Pedro tem a mesma visão. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Isso aqui deveria ser gravado, né? Para muitos. Veja aí no verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Já viu que as pessoas falam, mas isso aí é escrito pelos homens. A própria Escritura, ela desmente isso. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ponto final. Isso é ter uma visão ortodoxa. Isso é estar fundamentado num pilar da reforma, sola escritura. Bíblia se interpreta com Bíblia. Os reformadores tinham essa regra, irmãos. E qual tem que ser a nossa? Textos difíceis são interpretados por textos claros. Textos obscuros têm que ter luz sobre eles, sobre outros textos da própria Bíblia. E nunca interpretação pessoal, queridos. E o que diz o Salmo, como nós lemos? Se ouvirdes hoje a sua voz. Ou seja, a referência é aos ouvintes originais e os cantores do Salmo 95. E é expressa na forma de um desejo no original hebraico, mas no grego é dada como uma sentença condicional. Perceba, a sentença significa: se ouvirdes a voz de Deus, escutem, prestem atenção o que ele tem a dizer-vos. Não sejam como vossos pais,
que se tornaram surdos à voz de Deus. Nós sabemos claramente que o Salmo 95 está se remetendo ao período do Êxodo, quando o povo foi liberto e andaram, peregrinaram 40 anos no deserto, correto? Foi isso que lemos no Salmo 95. Mas qual é a aplicação, irmãos, desse texto? O autor, ao citar o Salmo 95 e dizer, se ouvirdes hoje a sua voz, ele está falando, ouçam o que Deus está dizendo hoje. E qual era a mensagem do hoje? Conforme a intenção do autor de Hebreus. Destacar Cristo crucificado. Porque ele já falou da mediação dele com os homens, e mais uma vez, utilizando o próprio instrumento dos judeus, ele está tendo a intenção aqui de falar, ouçam a voz de Deus, escutem, prestem atenção. Amados, ele já fez isso. Por exemplo, no verso 3 do capítulo 2. No capítulo 2, verso 2 também, vamos ler também o 2. Olha só, porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, o que ele está querendo dizer aqui? Que palavra é essa? A lei. Foi inflexível. E cada transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Olha o que ele diz no verso 3, na aplicação no hoje. Como esperamos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor, e foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram. Quais foram aqueles que andaram com o Senhor? Os apóstolos. Aqui, amados, nós começamos a perceber que o autor ele quer a atenção dos seus ouvintes ou leitores. E aqui, amados, nós temos através da aplicação que o autor faz no texto, isso serve para nós. Estamos aqui agora, nesse exato momento, diante da voz do Senhor. Você não precisa ir no culto de profecia, você está ouvindo aqui uma profecia. A palavra de Deus. E a exortação para todos nós é, se ouvirdes hoje a sua voz, prestem atenção. Sabe aqueles momentos que você está na igreja, a palavra de Deus está sendo ministrada, e você está olhando para qualquer lado, ou você está fazendo qualquer outra coisa, mexendo no celular? Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Porque vocês vão ver no desenrolar do texto, que as pessoas citadas no Salmo 95, tendo como referência o povo no deserto, não ouviu a voz do Senhor. O povo eleito de Deus, quando a palavra de Deus começa a ser anunciada, ele para tudo o que está fazendo e presta atenção. O povo eleito de Deus tem ouvidos para Deus. Isso é de suma importância para o povo eleito de Deus. E não devemos tratar isso de forma negligente, de forma displicente. Isso é um chamado à obediência, irmãos. É verdade que quando Davi denominou os judeus povo e rebanho de Deus, como vimos, né? Um povo pastoreado, no Salmo 95. Inferiu imediatamente que desse modo ouviram a voz de Deus. Quando eu falo de pastoreio, o que eu penso? Vocês estão ouvindo aqui João capítulo 10. O que Cristo diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que ele diz aqui? Se ouvirdes hoje a sua voz, o que ele está falando, irmãos? Qual que é a intenção do autor? Nessa passagem ele instrui aos que cantam salmos a celebrarem sua benevolência, afirmando que a obediência é um culto especial requerido por Deus, sendo ela preferível a todos os sacrifícios. Quantas passagens nós vemos? 1 Samuel, tem salmos também, que Deus não tem prazer em sacrifícios, irmãos, mas sim no coração disposto ali, obedecer. Se hoje ouvirdes a minha voz, hoje, e a palavra de Deus, olha como a visão é ortodoxa, hoje, daqui a 100, 200 anos, o hoje é aplicável, irmãos? Hoje, atemporal, irmãos, hoje, porque amanhã vai ser o nosso hoje.
Isso vem mais ou menos como ele se classificou lá na sarça ardente. Eu sou. Amanhã ele continua, eu sou. Depois, eu sou. Se voltar lá no passado, eu sou. Como ele se apresentou. E também teve o hoje deles. Como você tem hoje. Mais afiada é a palavra, viva, ativa, afiada que uma espada de 2 gumes. E o autor de Hebreus aqui diz isso. A palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então você vê a visão que esse autor tem das Escrituras, irmãos. A importância que ele dá para cada trecho das Escrituras, irmãos. Em nenhum aspecto a Escritura torna-se ultrapassada e irrelevante. Sabe os liberais? Esses pastores liberais que começam, não, homossexualismo não é pecado. Sabe o que é a nova vertente hoje, irmãos? Eles dizerem que o homossexualismo só se torna pecado depois que ele consuma o ato. Se ele permanece desejando, não é pecado. E a cobiça fica como? E a concupiscência? É condenada na Bíblia? Ué! Isso é uma tentativa e tem uma multidão aderindo a isso. Romanos capítulo 1 é claro quanto ao homossexualismo, irmãos. É uma perversão da natureza. Trocam os costumes naturais. Homem com mulher, mulher com homem. Tudo por quê? Porque não tem uma visão ortodoxa das Escrituras. Não tem uma visão de que tudo que está aqui diante de nós é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é uma boa pergunta para a gente colocar aqui na admissão de membros, tá? Como você enxerga as Escrituras? Já anota aí, Fabi. Depois a gente lembra. Tá? Amados, esses versículos, a qual o autor de Hebreus cita, e são vários, né, de Salmos, diz que o Espírito Santo fala aos que leem a sua epístola. A palavra de Deus ainda fala-nos hoje. Porque não é porque ele está citando uma passagem do Antigo Testamento, é que só aquela passagem é inspirada. Mas quando ele traz para a sua própria epístola, ele está usando o que é do próprio Espírito Santo. Ao mesmo tempo que ele próprio, o autor de Hebreus, está também recebendo essa inspiração para escrever. Mas ele escreve utilizando teologia bíblica. É maravilhoso, irmãos. Verso 8. Agora, no próprio Salmo. Não endureçais os vossos corações, como na provocação ou tentação, né? No dia da tentação no deserto. Não endureçais os vossos corações, isto é, nunca ignorem a minha voz. Pois isso significa problema. Sabe quando você está pregando, a pessoa está... Isso é sinal de problema. Problema. E grave, viu? Grave. Uma característica de um salvo, irmãos, anota isso na sua vida, é ter desejo e se importar com a sua palavra. Quem são os discípulos que ele fala lá em João 8? Aqueles que guardam a minha palavra, onde? Coração. Guardar a palavra de Deus é pensar nela, é viver por ela. Coração, nós sabemos que está envolvido vontades. Vontades são desejos. Aonde que está o desejo de um eleito? Na palavra. Como você tem tratado a palavra de Deus no seu dia a dia? As pessoas erram, irmãos. Sim, nós sabemos. Mas você já percebeu que a maioria dos erros na sua vida foi porque você endureceu o seu coração para a palavra de Deus? Porque se você seguisse o que a palavra diz, seu caminho teria sido de luz. Porque a própria Escritura diz que a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Se ouvirdes hoje, ou seja, se derem atenção no seu trabalho, o que conduz a sua conduta no trabalho? O que conduz a sua vida, direciona você no seu casamento?
Tiago, em sua epístola, apresenta isso sucintamente quando ele diz: vós, povo adúltero. E o que ele classifica em adultério, Tiago? Olha só. Não sabeis que a amizade do mundo é a aversão para com Deus? Sabe o que caracteriza a amizade com o mundo? Endurecer o coração para a palavra e fazer aquilo que as suas vontades e o mundo está propondo. Isso também é chamado de adultério. Quebra do 8º mandamento. E aí, irmãos? Não endureçam os vossos corações. Aquele, amados, que escolhe ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, endurecem o seu coração para a palavra de Deus, são inimigos da palavra de Deus. Tem uma irmã que está lá no Espírito Santo, lá com os familiares da Elisiane, e ela estava falando sobre a eleição, predestinação. Aí alguns lá falaram: isso aí foi escrito pelos homens. Eu falei: não crê na palavra de Deus, não é salvo. Não é salvo. Desculpe, irmão. E eu só entro, e veja bem, isso fica até um conselho para os irmãos. Não entra em questões doutrinárias com aqueles que não acreditam na própria palavra. Porque o seu próprio argumento vai ser baseado nas Escrituras. Então a primeira coisa que você tem que conhecer na pessoa, para falar de doutrina, ela crê nas Escrituras. Mas crê tudo, irmãos. Crê não é só o que eu quero. Ela crê nas Escrituras. Ela tem desejo pelas Escrituras. Se não, se limite a pregar apenas o Evangelho. Pregue a mensagem de arrependimento. Você precisa se arrepender. Porque falar que a Escritura é escrita pelos homens apenas, isso é uma afronta à nossa fé. Porque isso aqui, irmãos, é tudo para nós. É tudo. É o suprassumo da nossa vida. Se retirar isso de nós, se um dia algum governador chegar e falar: não, temos que proibir as Escrituras, nós temos que sair na rua. Nós temos que sair no mesmo momento contra isso. Isso aqui é o nosso norte, isso aqui é onde nós pisamos, é onde nós nos direcionamos. Isso é tudo para nós. Como você tem tratado as Escrituras? Já falei para os irmãos que uma cidadezinha, um vilarejo na África, não tinha no seu idioma a Bíblia escrita. Alguns missionários levaram a Bíblia traduzida no idioma deles. Quando chegou lá o avião com aquelas caixas, eles choravam copiosamente. Copiosamente, irmãos. Choravam. Choravam. E nós? Você vai na Usem ali, você escolhe qual versão você quer. Para quê? Você estuda a palavra. Você se preocupa em conhecer mais. Uma recusa em dar a importância devida. Em nossa cultura, usamos o conceito de surdez e dizemos que alguém, ao ignorar o que fala, deliberadamente se recusa a ouvir. Você já foi falar com alguém, essa pessoa, você falou bonito, algo importante, a pessoa depois olha para você: quê? Já aconteceu isso com você? O que é isso? A pessoa não deu a devida importância para aquilo que você está falando. Quantas vezes no culto você está dessa forma? A sua sonolência no culto, irmão, a sua displicência no culto, é dureza do seu coração. Você tem que entender isso. É rebeldia contra Deus. E o Salmo 95 deixa isso claro. Porque a porção... Vocês perceberam que eles pegaram só o finalzinho do Salmo 95? E é a parte exortativa de Deus? E ele pega isso e é intencional, tá, irmãos? Isso é para exortar um povo judeu que estava negligenciando a mensagem do Evangelho. E nós? O que temos feito? As pessoas deliberadamente se recusam a ouvir. Pastor, eu preciso de um conselho. Tá, você quer um conselho? Tá bom. Eu te dou um conselho. Da onde? Da Bíblia. Aí eu te pergunto. A maioria das vezes, ouve? Ouve? Não ouve. As atitudes que toma é conforme o que ela acha que quer.
A pessoa toma suas atitudes. E o pastor está lá. Quer conselho? Vem cá. Ó, a Bíblia diz isso. Davi expõe a dureza do coração do povo, irmãos, no Salmo 95. É sempre os homens que inevitavelmente endurecem seus corações, até que outro coração de origem celestial substitua-lhes o natural. Profecia de Ezequiel: lhes darei um novo coração. Como nossa inclinação é sempre para o mal, jamais cessaremos de resistir a Deus, irmãos. Mesmo o povo eleito. Até que sejamos domesticados e subjugados pela sua mão. É aí que ele vai falar de provação. Como na provocação. Correto? Ou como fizestes na rebelião, dependendo da sua versão. No deserto. Deus fala ao seu povo, o povo de Israel, e ele recorda o que aconteceu lá no deserto. Vocês lembram o sermão de Estevão? Vocês lembram? O que ele utilizou para evangelizar aquelas pessoas, ou para anunciar? O que ele utilizou, vocês lembram? O povo da onde? Do deserto. Pedro, por exemplo, ele não vai tão longe, mas ele fala daqueles que crucificaram Cristo. Porque a rebeldia era a mesma. A dureza do coração é a mesma ainda hoje, irmãos. Amados, como na provocação, diz o texto, ou como fizestes na rebelião no deserto. Ou seja, o autor utiliza aqui as palavras de Davi para recordar o que aconteceu no deserto, durante a peregrinação de 40 anos. Ele vai mais distante ainda. Porque depravação e dureza de coração, isso ocorre desde que ocorreu a queda, irmãos. Isso é atemporal. As crianças que nascem, já nascem com a corrupção. Isso nos mostra que a palavra permanece intacta. Ele até mesmo se refere aos lugares pelo nome, não lemos isso? Meribá e Massá. São dois lugares que nós precisamos aqui verificar o que é. Então temos aqui, amados, uma lição na história, que é relevante. O povo de Israel, no começo da sua jornada, tinha deixado o deserto de Sim. E eles ficaram sem água. Tá? Eu vou trazer os textos para vocês. E eles discutiram com Moisés. Deus lhe disse para bater em uma rocha. E ele o fez e saiu água da rocha. E Moisés chamou esse lugar de Massá. E sabe o que significa a palavra Massá no hebraico? Significa prova. Perto do final dos 40 anos, porque não foi só uma vez que Moisés bateu na rocha e deu água, tanto que na segunda vez foi o que gerou um problema, que ele foi lá e deu 2 pancadas, né? Irado. Perto do final dos 40 anos de jornada, o povo de Israel discutiu novamente, por causa de sede, e dessa vez Moisés perdeu a calma. Os dois textos, Êxodo 17, verso 1 e 2, é a primeira vez. Veja só. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, tá? Andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés. E exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Eis o nome, Massá. Por isso que o texto aqui diz, como na provocação, porque isso era uma forma de provar a Deus. Lembra de Gideão? Também provou a Deus. É legal isso, irmãos? Provar a Deus. Ainda mais com dureza no coração. Deus, quantas vezes você orou assim? Deus, não aceita a situação. Você realmente está comigo?
Você realmente é poderoso? Já fez alguma oração desse tipo? Cutucando Deus? Como se ele tivesse encolhido a sua mão? Cuidado. Isso é característico de um povo que exigia. Característico de um povo que gostava de provocar. Gostava de provar. Aquele famoso ditado, cutucar onça com vara curta. Davi escolheu esta passagem de maneira especial. Porque Davi escreveu também, inspirado pelo Espírito Santo. E olha como é linda as escrituras, né? Davi relata algo que está lá no Pentateuco. Ele replica isso nos Salmos. Aí vem um outro levantado por Deus, épocas diferentes, e utiliza o Salmo de Davi. Será que a escritura é um todo? Está à prova, irmãos, diante de nós. Porquanto era o exemplo mais memorável que todos os outros, e também porque, na ordem cronológica, em sua maioria, seguia os demais. Por isso que ele diz, não sejam como os vossos pais, no outro verso. A circunstância, e qual é a circunstância? 40 anos de providência e milagres. 40 anos Deus ajudando aquele povo. Mas isso, em vez de amolecer o coração, como os milagres de Jesus, né? Igualmente, agravou a atrocidade da sua perversidade, do povo. Quão tremenda se fizera a ingratidão, pois com tanta frequência experimentavam o poder de Deus, experimentavam isso, e mesmo assim tão vergonhosamente alternavam, atacavam, provocavam Deus, renunciando toda a confiança nele. Irmãos, o autor, pois, citou um exemplo especial entre muitos outros. Ou seja, o autor achou necessário trazer isso, porque qual será que é a situação desses judeus a qual ele escreve? Qual será a situação do povo de hoje? Que tanto recebe de Deus, é abençoado todos os dias, não lhes falta nada, mas nunca está bom. Isso é dureza de coração, irmãos. Isso não é característico. Um coração desse tipo, desse gabarito, endurecido, não está disposto a ouvir a mensagem da salvação, irmãos. Vai recusar. Vai recusar. Verso 9. Onde vossos pais me tentaram. Não confunda, tá? Deus não tenta ninguém. Mas os homens, né, gostam de cutucar. Onde vossos pais me tentaram, ou me provocaram, né? Dependendo da versão aí que você tenha. Me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Onde vossos pais me tentaram desde o 1º até o 40º ano, o povo de Israel pôs à prova a paciência de Deus. Vocês já leram os relatos de Êxodo, irmãos? Já leram Números? Eles chegam, na primeira peregrinação, eles chegam, mas na porta de Canaã. E sabe o que Deus fala? Vai entrar não, volta. Eles ficaram, essas Bíblias aí deve ter, de estudo. Eles ficaram rodando. Eles ficaram rodando durante 40 anos. Sabe por quê? Porque aquela geração tinha que morrer no deserto. Aquilo tem uma tipologia para os eleitos de Deus. Canaã significa o descanso. A antítese do Egito, que era escravidão. O Egito também tem a sua tipologia. Mas o povo estava lá. E olha como é que Deus fez. Abriu o mar. Nós cantamos na ceia, não cantamos? Que te afligiste, ó mar? O que aconteceu? Deus abriu o mar, aquele povo passou a pé no meio do... Você já imaginou isso, irmãos? Aquelas paredes de água, imensidão de água. E você passando em terra firme. Aí você cruza. Daqui a pouco falta água. E você começa a provocar Deus.
E você acha que você é diferente? Começa a tirar as coisas que você tanto ama. Começa as coisas a dar errado. Como que você reage? Como que você reage, irmão? Deus mostrou os seus atos poderosos, coluna de fogo durante a noite para aquecê-los. Porque no deserto, irmãos, as temperaturas são extremas. Durante o dia, para cima de 40 graus. Até mais, irmãos. À noite, chega a temperaturas negativas. Deus providenciou uma coluna de fogo para aquecer aquele povo do frio do deserto. Uma nuvem durante o dia para o sol não queimá-los. Para protegê-los dos raios solares. Ele trouxe maná para satisfazer a fome. Água da rocha para saciar sua sede. Codornizes para quando eles quiseram comer carne. E comer até sair pelo nariz. Mas nunca estava bom. Suas roupas e sapatos Deus fez com que se não desgastassem. O Senhor, Deus de Israel, foi a rocha deste povo e o escudo sempre. Então não era por questões de desamparo, irmãos. Era uma questão de confiar. Porque Deus deu tudo isso, aprove a Deus conceder todos os benefícios para aquele povo, mas não era o suficiente. Com isso, irmãos, nós começamos a observar algumas características de um salvo. Um salvo é grato. Por isso, quando eu falo nas ofertas aqui, por exemplo, Paulo diz isso, crescei nesta graça também, é para você não ser como essas pessoas. Uma pessoa que não oferta ao Senhor, irmãos, é uma pessoa que tem o seu coração endurecido. É uma pessoa que não entende que Deus está provendo tudo para nós. O dia do Senhor, por exemplo, guarde o dia do Senhor. Estou lendo Ezequiel e uma das acusações de Deus contra aquele povo é: vocês profanaram os meus sábados. Você acha que Deus estava preocupado com o dia específico? Não é o dia específico. É o sentido daquilo. Trabalha em 6 e folga em 1. Mas essa folga não é para você ficar com ociosidade. É para você cuidar das coisas do Senhor. Vir para a igreja, ficar na comunhão com os santos. Estudar a Bíblia com a sua família. Pensar naquele que te salvou. Naquele que te libertou do Egito. Da escravidão do pecado. Deus se alegra quando isso acontece, irmãos. Por isso que é um dos mandamentos. É o 4º mandamento. E ele diz: me provocaram. A expressão da tentação é tomada no sentido negativo aqui, irmãos. Significando provar. Provocar de forma arrogante. E obstinadamente. Sabe o que é provocar de forma arrogante? É assim mais ou menos. Pelo menos lá no Egito, a gente tinha carne. Isso é provocar de forma arrogante. Você me levou para quê? Para esse lugar para quê, Deus? Por que você me levou para lá? Estava melhor onde eu estava. Aí você fica questionando. Você fica provocando. Aí alguém querido na sua família fica doente. Aí você começa a provocar arrogantemente. Tanta gente aí ímpia. Por que ele? Meu irmão veio perguntar para mim sobre a minha sogra. Nossa, por que isso acontece com ela, sendo que ela está na igreja sempre? Eu falei: o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Não é porque ela está na igreja que significa que ela não vai ficar doente e não vai morrer. Mas quando a dificuldade bate na nossa porta, irmãos, qual que é a nossa reação, irmãos? O que pensamos? O que falamos? Me provocaram. Ainda que Deus lhe houvesse vezes e mais vezes providenciado socorro, esqueceram tudo. E indagaram com ares de zombaria. E esse povo hebreu recebeu quem? Recebeu o Filho de Deus para morrer pelos pecados deles. E eles fizeram o quê? Mataram ele. É a mesma situação do povo do deserto, irmãos. E assim como esses, quem que é o pão do céu em João 6? O que Cristo fala? Eu sou o pão da vida.
E ele utiliza, sabe qual é a linguagem que Cristo utiliza em João 6? O maná. O maná. O que os hebreus fizeram com Cristo? Crucificaram ele. O que o autor tem por intenção? Provocaram, indagaram a Deus com ares de zombaria, assim como zombaram do Filho. O fato de serem eles instruídos através de tantas provações e de fazerem tão pouco progresso, ainda mais sua culpa de impiedade. Irmãos, eu estou dizendo para vocês que peregrinar no deserto foi algo fácil. Mesmo com a coluna de fogo, mesmo com a nuvem, mesmo com as roupas se desgastando. Realmente, se eles reclamam de sede, é porque eles não estão inventando. Tinha sede. Mas Cristo também teve sede. Nós temos sede. A dificuldade não é para você reclamar. A dificuldade é para você confiar mais. Aquele povo que faltou foi confiança em Deus, dependência em Deus. E é isso que nós temos que olhar para o texto e aplicar nas nossas vidas, irmãos. E o texto fala: e viram por 40 anos as minhas obras. Eu estou fazendo hoje 33 anos. Eu não tenho de vida o que aquela geração viu de milagres. Eu não tenho de vida o que aquela geração viu de benefícios diretos de Deus. Existem pessoas, irmãos, que passarão uma vida inteira sendo beneficiadas por Deus, mas continuarão com seu coração obstinado, contrário a Deus. Verso 10. Por isso me indaguei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Você entendeu por que o autor falou: se ouvirem hoje a minha voz? Assim o Espírito Santo diz, ou escreveu. Entenderam, irmãos? Porque não conheceram os caminhos, e os caminhos do Senhor estão aonde? Na sua palavra. Se Deus prometeu que levaria aquele povo para Canaã, quais são as possibilidades disso dar errado, irmãos? Nós adoramos a Deus de acordo com aquilo que nós conhecemos dele, irmãos. Um coração obstinado, endurecido, ele não conhece a Deus. Então como que ele se porta? De forma contrária ao que ele diz. Por isso me indignei contra esta geração. Indignei, irmãos. Veja só, a paciência de Deus estava alcançando o limite por causa daquele povo rebelde. Eu costumo fazer essa pergunta: a paciência de Deus tem limite, irmãos? Tem, irmãos. Você vê vários textos a qual ele diz, por exemplo, Abraão esperando que a iniquidade chegasse no seu ápice, no limite. Sodoma, quanto tempo ele suportou? Nossa própria vida, até que Cristo venha. O momento indicado para Cristo retornar é o momento que acabou-se. Porque ele não voltará em misericórdia, o Cristo voltará em ira. Ezequiel, como eu disse, os irmãos que estou lendo, ele diz que a sua espada, ela já está desembainhada. E ela brilha. E ela corta dos dois lados, irmãos. E ele fará isso para pagar com justa compensação. Me indignei contra esta geração. A sua ira se acendeu contra o povo rebelde. Deus estava irado com aquela geração. Por 2 vezes Deus dirigiu seus obstinados israelitas e falou-lhes diretamente. Geração significa aqui um período de vida, ou pessoas da mesma idade. Tá? Então temos a nossa geração, e virá outra. E disse: estes sempre erram em seu desejos e vontades. O centro da sua vida é o seu coração.
Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E às vezes o seu tesouro é o seu ego, é a sua vida. As palavras exatas ditas por Deus são encontradas em Números 14 e Deuteronômio 1, onde Moisés registra a narrativa histórica da rebelião de Israel. Quando o povo se recusou a entrar na terra prometida, querendo retornar ao Egito, e escolheu outro líder. A própria irmã de Moisés, Miriam, se rebelou contra ele. Deus disse a Moisés: até quando este povo tratará comigo com desprezo? Você acha que Deus, irmãos, gosta de ser desprezado? Você acha que Deus, que nos criou, que nos dá tudo... Irmãos, uma coisa que te incomoda, eu tenho certeza, é ingratidão com você. Você vai lá, faz tudo pela pessoa, e depois ela te retribui com maledicências, com outras coisas. Aí você fica como? Todo machucadinho, né? Todo ferido. Você já parou para pensar quantas vezes você faz isso com Deus? A minha oração hoje cedo para Deus, de aniversário, é falar: Deus, o Senhor me sustentou aqui, quem merece os parabéns é o Senhor. Porque são 33 anos de afronta ao Senhor. São 33 anos de pecado contra o Senhor. Deus, se o Senhor está dando a oportunidade de viver mais um ano, a única coisa que eu te peço é que eu peque menos. Mais um ano para acordar com saúde, para ser sustentado pela graça de Deus. Qual a retributiva? Pecado. Afronta. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Os israelitas não se rebelaram contra Deus apenas uma vez. Após o retorno dos espias, eles colocaram Deus à prova 10 vezes. Leia Números 14, irmãos. E se recusaram a escutar sua voz. Só Caleb e Josué, né? Que deram parecer confiando em Deus. O coração deles estavam cheios de incredulidade. E seus olhos ficaram cegos aos milagres que Deus fazia. Eles ficaram com medo do gigante e passaram no meio de um mar aberto. Eis um coração endurecido de um homem. Verso 11 e último. E aí Deus diz, e o autor de Hebreus diz para esses que recusam Jesus: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Aqui fica claro que Canaã era uma tipologia de um descanso eterno dos santos. Richard Baxter escreveu um livro com este nome, com esse título. Então ele diz: assim jurei na minha ira. Um juramento solene, irmãos. Visto que o povo de Israel tratou Deus com desprezo. Deus jurou solenemente: nenhum dos homens desta geração verá a terra que jurei dar aos vossos antepassados. Deus tirou a promessa do descanso dos israelitas, incrédulos, e disse-lhes que morreriam no deserto, irmãos. Seria permitido a seus filhos de 20 anos para baixo entrarem na terra que Deus tinha prometido. Mas os pais, não. Isso deveria nos fazer temer. Por que você acha, meu querido, que Cristo, em Mateus 6, fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Porque é isso que deve conduzir os nossos passos, irmãos. Esse povo desprezou Deus. Não pense, você que despreza Deus, você que coloca seu trabalho acima de Deus, você que coloca seus filhos acima de Deus, você está desprezando Deus. Não encontrará descanso. Porque Cristo já forneceu toda a obra, todo o caminho. Mas nós não queremos. Eu quero os meus caminhos. Eu quero o que é melhor para mim. E a confiança? O descanso, a terra que os israelitas
possuiriam a chamada de um descanso. Sabe para que serve o dia do Senhor, irmãos? O dia do descanso? Sabe para quê? Para você refletir sobre o descanso eterno. É um dia para que o reino de Deus e a sua justiça seja totalmente instaurado. Mas profanamos o dia do Senhor. Desprezamos. Quero ir para o cinema. Quero ver o jogo do Corinthians. Isso é o descanso eterno? O povo queria voltar para o Egito também. Será que você não quer voltar para o Egito? Será que esse não é o seu desejo? Será que você realmente quer o descanso eterno? Se ouvirdes hoje a minha voz, uma punição justa. Ele mostra que mereciam ser punidos de forma tão severa como foram, pois jamais cessavam de incitar a ira de Deus, mais e mais. E o que nós fazemos? Se Cristo me mandar para o inferno, eu vou falar o quê? Que é imerecido? E você? Vocês chegaram aqui e disseram, você não te conheço. Sai de perto de mim. Não te conheço. Vai embora. O seu lugar é no inferno. Você vai falar, não! Não? Quer que eu passe aqui todos os dias da sua vida? Quer que eu mostre aqui para você? Como você viveu? O que você pensou? O que você falou? Quer que eu mostre aqui? Todas as vezes que você teve contato com a minha palavra, quantas oportunidades eu te dei? Quantas vezes eu te alimentei com maná? Quantas vezes eu te dei água? Você quer que eu mostre aqui como você reagiu? Precisa? Por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, irmãos. Todo mundo, ó. No dia do juízo, vai estar todo mundo quieto. No inferno, aí vai ter ranger de dentes. Deixa esse desafio para você. Vai pesquisar o que é ranger os dentes. Vai pesquisar. Você vai ter consciência da sua vida no inferno. Você vai ter consciência de tudo o que você fez. E ainda mais, de tudo que Deus fez por você. E você vai ter as duas coisas. E você vai olhar para as duas coisas e você vai pensar, quão idiota eu fui. Deixa eu voltar, Senhor. Deixa eu avisar aqueles que estão lá. Aí, meu amigo, acabou. Não entrará no meu descanso. Uma punição justa. É como se Deus quisesse dizer, aqui está a geração a qual neguei a posse da terra prometida. E que mostrou sua louca obstinação através dos seus incontáveis pecados, ao longo desses 40 anos e por muito tempo depois. 40 anos. E se eu te der 80, 90 anos, por um coração obstinado, adianta tempo, irmão? Não adianta tempo. Ele continuará a recusar. Semana que vem, o autor vai fazer a explicação do Salmo 95. Ele vai também aplicar isso na continuação. Mas que hoje possamos olhar para essa citação do Salmo e ter as nossas vidas, as nossas almas confrontadas com a sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão.